E aí galera, a paz do Senhor, beleza? Saudade de vocês, meu. Sabe que nosso coração fica triste porque vocês estão aqui, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque sabemos que estamos no mesmo espírito. Que nesse momento agora você, aí onde você estiver, se você estiver no seu trabalho, na sua casa, com alguém, ou sozinho mesmo, tire esse tempo agora para se entregar para Deus. Feche seus olhos, abre o seu coração nesse momento. E declare assim: Espírito Santo, abra meu coração. Pode entrar, faça o que o Senhor quiser fazer. Meu coração é teu, Deus. Eu não quero apenas uma visita, mas quero que o Senhor permaneça no meu coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Deus. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só daí.
Você acabou de falar, venha fluir dentro de mim. Venha fluir dentro de mim, Deus. Declara. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas
Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos mais um dia aqui, né, para um culto online. A gente está com muita saudade. É um pouco estranho a gente ministrar aqui com a igreja vazia. Ainda mais faz muito tempo que eu não ministro, né? Mas eu acredito que o Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo, eu acredito que também vai falar ao seu coração. Queria que nesse momento você abaixasse sua cabeça. Para a gente estar orando, eu vou estar orando pela sua vida, amém? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada jovem, de cada adolescente, Deus, que está assistindo nesse momento, Deus. Pai, que no nome de Jesus, Deus, que essa palavra venha ser como uma flecha no coração, Pai, de cada um deles, Deus. Pai, que aqui não seja a mim, mas seja o Senhor, que aquilo que o Senhor falou no meu coração, Pai, que o Senhor também venha falar com eles, em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Josué 3. Pega aí o seu celular, sua Bíblia e abre lá em Josué 3. Josué 3, versículo 5. Diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: que carreguem a arca da aliança quando chegarem às margens das águas do Jordão, para junto do rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hatitas, os aveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente. Agora escolhe 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar do Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e colocaram os pés nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande, uma grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então aqui conta a história de quando Josué, ele assumiu a liderança ali das tribos. E quando ele assumiu, ele tinha um propósito: chegar na terra prometida, chegar em Canaã. Então, muitos deles ali, como eles ficaram 40 anos ali no deserto, Deus ainda não tinha honrado de alguma forma. Então aqui fala que nesse momento, Deus ele honrou a vida de Josué fazendo isso. Às vezes eu falei dessa palavra na célula, o Senhor tinha me dado essa palavra na célula um mês atrás, mais ou menos, antes de tudo isso acontecer. E esses dias eu estava lendo, meditando nessa palavra, e o Senhor, como Ele renova a sua palavra, mais uma vez, essa palavra ela foi renovada, né? E ali na célula eu falei sobre isso, até perguntei para eles: vocês acham quantas vezes aconteceu a mesma coisa quando Moisés abriu ali o mar?
E eles ficaram olhando para minha cara, tipo, sem entender nada. Como assim? Não foi só ali Moisés que abriu o mar? E aí eles ficaram ali, né, achando até um pouco engraçado. E aí naquele momento eu comecei a ler para eles, né, aonde aconteceu. Só que aí eu perguntei para eles, como que Josué fez isso? Será que ele ergueu também um cajado? Será que ele também fez alguma coisa diferente, igual a Moisés? E aí nesse momento é onde fala, né, que eles carregavam a Arca da Aliança. Então Deus pediu para que eles santificassem, se preparassem. E ali quando ele fez isso, ele pediu para que a Arca da Aliança fosse à frente com os sacerdotes. E quando aqueles sacerdotes, eles pisaram ali naquele Jordão, de repente as águas elas emergiram, simplesmente elas pararam de fluir, né? E ali eu fiquei, né, lendo aquilo, eu falei, nossa, como assim? Eles só pisaram ali no rio e aquela água sumiu. Mas o que eles estavam carregando ali? A Arca da Presença, a Arca da Aliança. E eu até falei para eles assim, e o que vocês acham que isso representa para vocês? O que eles carregavam de mais precioso? Aí uns falaram, é que os sacerdotes que pisaram, é porque eles carregavam a aliança. Mas na verdade, o que eles carregavam ali? Era a presença de Deus. A presença de Deus na velha aliança, ela habitava dentro de uma arca. Então quando a presença de Deus ela chegou ali naquele lugar, o mar simplesmente se abriu. E aí eu fiquei, Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo a respeito, né, dessa palavra? E o Senhor, Ele me deu seis coisas a qual eu aprendo com Josué, né? E um deles Deus habitava em uma arca, e hoje Ele habita em nós. Aí a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então imagina só, naquela época uma arca, ela tinha tanto poder, né, ali para abrir um mar. Ela tinha, se você tocasse nela, você poderia até morrer. Imagine agora, depois que veio a nova aliança, que Jesus morreu naquela cruz por nós, onde o Espírito Santo de Deus veio, passou a habitar dentro de nós. Imagine esse poder morando dentro de nós. O que nós podemos fazer com esse poder? Então, hoje, a gente tem aquela mentalidade, será que realmente há algo dentro de mim? Sim, Ele habita em nós, nós temos o poder, temos o amor de Deus dentro de nós. Então, quando eu falei isso para eles, né, imagine como que seria você em todos os lugares, você dentro de um hospital, você dentro da sua escola, você dentro da sua casa, porque hoje você está dentro da sua casa. A Arca da Presença está dentro da sua casa, hoje você está dentro da sua casa, e ela habita dentro de você. Imagine o que ela pode fazer nesse momento. E nós achamos que não, nós ficamos olhando só para uma velha aliança, pensando, não, essas coisas só aconteciam lá. Quando acontecia alguma praga, só cessava lá. E na verdade não, hoje é diferente. Jesus, Ele morreu por mim, por você, para que nós já tomássemos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que eu aprendo com Ele é que hoje essa presença ela habita dentro de nós, amém? E aí, depois, né, a gente foi vendo mais algumas coisas, eu lendo mais algumas coisas, e o Senhor foi falando comigo, porque eu parei aqui na célula, né, falei algumas outras coisas, e aí o Senhor falou uma segunda coisa comigo, que está em Josué 4:6, que é o próximo. Então você deixa a sua Bíblia aberta, não fecha, tá? Então, segundo, Josué 4:6, diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão. No lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas como para o local onde foram passar a noite. Josué então convocou 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor
o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de cada tribo dos israelitas. Elas servirão de sinal. Diga comigo, sinal. Para vocês, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem. Então, aqui, Deus falou para Josué, escolha 12 pessoas de cada tribo, para que você pegue 12 pedras, para que isso sirva de sinal. Então, o que seria esse sinal? Né? Ali, como eu falei para vocês, eles estavam ali no meio do Jordão, né? Enquanto, como diz lá no versículo 17, no capítulo 3, 17, sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todos os israelitas passavam, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Ou seja, eles, os sacerdotes, eles ficaram no meio, ali no meio, enquanto estava lá, tipo, as águas fluindo lá, eles lá no meio segurando a arca e o povo tudo passando. Agora imagine só você, se você fosse um sacerdote. As águas tudo fluindo lá, tipo, uma muralha de lado, uma muralha do outro, todo mundo passando e você pensando, nossa, o que vai acontecer? Aí Deus depois fala, nossa, Josué, vai lá, pega 12 pedras para que você possa fazer, para que isso sirva para você de um sinal. Aí você pensa, Grace, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver comigo? É porque no meio do Jordão, é no meio da crise, aonde haverá sinais. É no meio da crise, aonde o Senhor, Ele quer te dar palavras. É no meio da crise que o Senhor, Ele quer te dar músicas, Ele quer te dar sonhos, Ele quer te dar promessas, Ele quer te dar palavras de conhecimento, curas, libertações. Então é no meio do Jordão, onde está a presença, que Ele quer te dar sinais. Então é na sua casa, hoje você está na sua casa. Hoje nós estamos no meio de um caos, no meio de uma pandemia, aonde você às vezes olha e fala, eu não sei o que eu vou fazer, não tem para onde eu ir. Então é no meio dessa crise, é no meio desse caos, onde o Senhor vai te dar sinais, o Senhor vai começar a te dar palavras, o Senhor vai começar a te dar músicas durante a noite, o Senhor vai começar a te dar sonhos. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês, porque nós somos chamados para algo muito maior, nós somos chamados para algo muito grande, nós não fomos chamados para, no meio do Jordão, a gente se afogar, em meio dessa pandemia, a gente morrer e simplesmente os propósitos e promessas do Senhor não se cumprirem. Então é no meio da crise, é no meio dessa pandemia onde o Senhor, Ele vai começar a te dar sinais. E eu creio que no nome de Jesus você vai começar a falar, você vai começar a colocar na internet aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Deus vai usar você dentro da sua casa para profetizar, para curar, para liberar palavras, sabe, para os seus pais, às vezes que não são convertidos, para aqueles que não são convertidos, aqueles que riem da sua cara, aqueles que às vezes você fala, nossa, mas você não tem respeito, enquanto eu estou vendo aqui, estou tendo a célula aqui, é nesse momento onde as pessoas vão ver você fazendo uma célula online, que elas vão ver, você tem algo diferente, é nesse meio que é onde as pessoas vão ver que algo diferente está acontecendo sobre a sua vida. Você não vai passar essa crise, você não vai ficar no meio do Jordão sem o Senhor falar com você. O terceiro, né, onde depois que ele fala serão sinais, lá no 4:6 diz assim, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas e as pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Ou seja, então como eu falei, esses sinais, essas palavras, né, isso tudo que o Senhor tem feito sobre a sua vida no meio desse caos, serão um memorial para você. Serão algo que vai ficar marcado na sua vida. Mas eu quero que você pense nesse tempo, não como um memorial de, nossa, teve uma pandemia e morreu muita gente, ai, teve não sei o quê. Não, eu quero que nesse momento você foque no que há esperança, foque nos sinais, nas palavras que estão servindo de força para você, sabe?
E quando eu estava lendo isso, aí eu até estava vendo algumas outras ministrações até o Senhor confirmar no meu coração, eu vi uma outra pessoa também falando sobre essa mesma palavra. Eu falei, nossa Senhor, como assim? O Senhor já tinha falado com um cara mais top a respeito disso, né? E ele ministrou também falando sobre essas algumas coisas, assim, claro, está um pouco diferente porque Deus fala com cada um de forma diferente. Mas que esses sinais, eles sirvam do seu testemunho. Para quando você sair e alguém perguntar, nossa, mas como que foi essa sua quarentena? Foi assim, assim, assim que você vai explicar para eles. Agora, o que eu aprendo com Josué, o quarto, que está lá no versículo 8. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e os levaram ao acampamento, onde deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Então, lá no Jordão ficou essas memórias. Então, quando o mar provavelmente secava ou emergia, essas pedras elas estavam lá. Então, ficou de memorial lá. Então, que memorial nós queremos deixar? Para o que Deus tem feito. O que você vai fazer com essas palavras que o Senhor tem te dado? Que testemunho que você vai querer deixar nesse momento? Tem uma frase do André Fernandes que ele diz assim: não tente se anestesiar naquilo que Deus quer te mostrar. Então, às vezes, o Senhor está querendo te mostrar, em meio a esse caos, que você deve voltar para dentro de você, para aquilo que você precisa, pode ser, sim, melhorar como ser humano, mas algo que você precisa estar mais preparado. Antes dele ali entrar no Jordão, Deus falou para Josué, preparem-se, santifiquem-se. E aí o que a gente às vezes faz? A gente gasta mais tempo em outras coisas. A gente está em casa e a gente às vezes fala que não tem tempo. Como que não tem tempo? Agora você tem tempo para ler a Bíblia, agora você tem tempo para procurar a palavra, sabe? Eu falei para Deus esses dias, Senhor, eu me recuso sair dessa quarentena da mesma forma que eu entrei. Eu me recuso sair desses dias da mesma forma. Eu não quero mais gastar o meu tempo com coisas que não me alimentam, porque no dia mal, no dia que acontecer algo, o que você tem se alimentado é aquilo onde vai ser a sua força. Então, do que você tem se alimentado? Qual que é o seu memorial? Qual que é o memorial que você vai deixar nesse século? Hoje vocês são mais adolescentes, mais jovens. Eu já vou fazer uns 30 já, Já estou bem, a caminhada já está bem longa. Mas ainda eu tenho muito mais para viver, eu quero viver muito mais. Eu quero fazer muito mais. E vocês? Aí vocês pegam e falam, não, vou assistir um Netflix aqui. E você às vezes gasta, não estou falando que isso não é lícito. É lícito você assistir, fazer alguma coisa. Mas não gastar a sua vida inteira. Gastar a sua vida inteira somente nessas coisas que não edificam você. Que não vai te tirar do meio desse caos. Ou você está achando que você assistir lá... Desculpa, gente, falar, porque eu não gosto muito, mas também quem assiste, tudo bem. Ou você está achando que você vai criar uma estratégia lá na La Casa de Papel e você vai assistir, e você naquele meio assim, falando, nossa, tirei uma solução. Será que é disso que você vai tirar a sua solução? Será que é de tudo isso que você tem só se alimentado? Eu creio que não. Eu creio que a sua solução vem de Deus. Eu creio que a sua solução, ela vai vir da palavra, vai vir da sua força, vai vir de tudo aquilo que você tem, que Deus tem falado com você como sinais. Agora pula lá para Josué 4:19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, o significado em hebraico significa rolar. Rolar a pedra. Sabe aquela mesma pedra, a pedra da ressurreição, onde ela foi rolada? De repente uma pedra, quando ela rola, não precisa de alguém empurrar. A pedra da ressurreição, ninguém precisou
ir lá e empurrar ela para que Jesus saísse. Ela somente rolou. E foi ali, então eles falam em estudos que essa pedra ela também significa a pedra da ressurreição. Então lembra dessa palavra, toda vez que eu falar a cidade de Gilgal, você lembra que significa rolar. Rolar a pedra da ressurreição, aquela que rola, aquela que as coisas acontecem. Disse então eles aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor Deus. Então aqui, aonde no meio do caos, né, aonde, como eu falei, no meio de tudo isso que está acontecendo, o Senhor ele quer criar esse memorial, aonde daqui a alguns anos, eu creio que você vai lembrar disso. Essa história toda, ela vai ser escrita em livros. Ela vai ficar na internet, ela vai ficar no Facebook, ela vai ficar no Instagram. Daqui a uns anos isso vai ser lembrado de alguma forma. Vai ser lembrado para você. E qual que vai ser a memória que vai vir na sua mente? Nossa, eu fiquei mal, eu fiquei ansioso, eu tive crises de pânico. Eu não quero que você tenha essas lembranças, porque Deus não quer que você tenha essas lembranças. Deus quer que você tenha lembranças que quando você tiver os seus filhos, você possa contar. Foi no meio daquele caos, onde eu fui curada de toda ansiedade, onde eu fui curada de toda crise de pânico, onde eu fui curada de todo medo, onde o meu pai se converteu, onde vidas foram libertas, onde a cura chegou na minha casa, onde a conversão chegou na minha casa, onde você vai falar para os seus filhos: olha, naquele momento a gente passou por isso, então a gente está passando por isso agora, depois de tantos anos, a gente também vai passar. Então é no meio disso tudo aonde vai ficar os nossos memoriais. É nesse momento aonde a ressurreição ela vai entrar na sua casa e ela vai ressuscitar tudo aquilo que está morto. Vai tirar todo esse medo que tem colocado na sua mente, toda essa coroa que tem colocado na sua mente. Tudo isso que às vezes você fica pensando: nossa, toda hora vem essa doença na minha cabeça, todo momento. Coloca a mão na sua cabeça e repreende. Fala: eu não aceito essas mentiras do diabo, eu não aceito essas crises, eu não aceito isso. Sentir como que você tivesse essa doença, não aceite isso. Creia no poder da ressurreição, aquele que morreu por você, aquele que já fez todas as coisas por você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como que você está, se você está com alguma enfermidade, mas não fica falando para Deus: Deus, tira isso de mim, Deus, tira isso de mim. Deus não precisa disso. Deus já fez todas as coisas naquela cruz, já foi consumado. Declara: eu já sou curada, eu já sou liberta de todas essas coisas. Não fica implorando para Deus te dar algo que Ele já fez. Você não tem que convencer Deus de nada, Ele já foi convencido quando Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz. E lá no 5, agora pula lá para o capítulo 5. Josué 5, versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida do Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Lembra que eu falei para vocês? Então, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Até hoje, quando eles olham para ali, falam que uma pedra ela foi rolada. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Se você for estudar no hebraico, ela significa pesh, passagem. Então, na planície de Jericó, Israel celebraram a passagem. No dia seguinte, comeram pães e sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto daquela terra, o maná cessou. Olha só, o maná cessou.
já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã. Então, olha só, eu vou pôr isso para esse ano. Então, em 2020, você ainda comerá o fruto dessa terra. Então, aqui diz, um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Então aqui o maná cessou. Lembra do maná que caía, né? E eles eram providos ali? Ele cessou. Por que ele cessou? Porque naquele mesmo ano, ou seja, em 2020, eles comerão o fruto da terra. Então, agora, em 2020, você ainda comerá o fruto dessa terra. Em 2020, o Senhor ainda cumprirá as promessas que fez para você. Você vai passar, sim, no meio desse Jordão. Você vai passar no meio dessa pandemia. E você vai ter sinais, você vai ter palavras. É no meio disso tudo, você vai ainda usufruir de tudo aquilo que o Senhor já te deu por herança. Então, eu queria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça. Que eu vou estar orando por você. Que você nesse momento possa refletir sobre essa palavra, sobre tudo o que eu falei, sobre os sinais, sobre algo que tem te incomodado, tem afligido seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar a cura do Senhor, Pai, sobre as mentes, Pai, de cada jovem, de cada adolescente. Eu declaro, Senhor, o amor do Senhor invadindo as casas nesse momento. Eu declaro, Senhor, a paz que procede de todo entendimento invadindo as casas agora, Deus. Pai, que toda enfermidade cesse em nome de Jesus. Pai, que toda crise, que toda ansiedade, que todo medo cesse em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês, eu declaro o amor do Senhor e eu profetizo que vocês serão homens e mulheres a qual o Senhor vai se agradar e a qual vocês vão testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?